Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento, estamos realizando a leitura da carta aos Hebreus e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 9. Esse é um capítulo em que o escritor aos Hebreus faz a comparação entre o exercício sacerdotal na antiga aliança e a obra completa que o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo realizou. Então ele fala que lá na primeira aliança existiam regras para adoração, também existia um santuário terreno, lá existia o lugar santo e também o lugar santíssimo, e era no lugar santíssimo que se encontrava a Arca da Aliança, que representava a glória de Deus, e que era só o sumo sacerdote que entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e ele nunca entrava sem antes apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia, tanto por ele quanto pelos pecados do povo que eram cometidos por ignorância. E aí, ali no versículo 9, eu quero ler com os irmãos os versículos 9 e 10, está escrito assim: Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Amados, ali no versículo 8 nós vemos a palavra dizendo assim que é o Espírito Santo que estava mostrando, enquanto estava na vigência da lei de Moisés, enquanto eles precisavam dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, daqueles sacrifícios pelo pecado, era o Espírito Santo mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo. Nós sabemos que o caminho é Cristo Jesus. Foi Cristo Jesus que rasgou o véu, aquilo que nos separava de estarmos juntos com Deus. Quando nós lemos a respeito da antiga aliança, nós vemos que a Arca da Aliança, que ficava no lugar santíssimo, representava a presença de Deus, a glória de Deus. E apenas uma vez ao ano o sumo sacerdote daquele ano entrava, oferecia os sacrifícios pelos seus pecados e pelos pecados do povo e se apresentava ali no lugar santíssimo, diante da presença, da glória de Deus. E olha que interessante esses versículos que nós lemos. Isso tudo é apenas uma ilustração para os nossos dias, indicando que aquelas ofertas e aqueles sacrifícios, eles não podiam dar ao adorador o quê? Uma consciência perfeitamente limpa. Amados, a obra que Cristo Jesus realizou, porque é isso que está escrito ali no versículo 10, que essas prescrições, essa forma de adoração, até essas ordenanças exteriores, elas foram impostas até o tempo da nova ordem. E aí, se nós lermos do versículo 11 em diante, vai falar: Mas quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Amados, Cristo Jesus fez uma obra e uma obra completa. E é interessante nós lermos esse versículo 9 para dar o que a obra de Cristo Jesus dá a nós algo, que é uma consciência limpa. Porque na antiga aliança, aquelas prescrições, aquelas ofertas, aqueles sacrifícios não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Por isso que eles precisavam oferecer ano após ano, após ano, após ano. É por isso que a palavra diz que Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito que faz o quê? Que tira o pecado do mundo.
Nós precisamos compreender isso não no sentido simplesmente... muitas vezes nós pensamos que tira o pecado do mundo, tira as práticas pecaminosas. Não, não é isso que a palavra está falando. Quando a palavra diz que Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, ou seja, Jesus Cristo veio para redimir a humanidade do pecado original, amados. Porque as práticas pecaminosas, elas só acontecem por causa do pecado original. Uma natureza corrompida, ou seja, uma natureza pecaminosa, faz o quê? Peca. Por isso que o ser humano peca tanto, por causa da sua natureza pecaminosa, por causa do pecado original. É por isso que Jesus Cristo veio, para resgatar a humanidade, para perdoar, para redimir, para dar uma nova vida para a humanidade, resgatando o ser humano do pecado original que levou o homem à morte, à sua morte espiritual. Por isso que a obra de Cristo Jesus produz o que? Uma consciência limpa, ou seja, uma consciência de vida, não mais uma consciência do pecado, mas uma consciência da vida que Cristo Jesus conquistou. Quando nós lemos ali no versículo, eu quero ler com os irmãos também os versículos 26, 27 e 28, que está escrito assim: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amados, veja que texto extraordinário. Se assim fosse aqui falando, se Cristo fizesse o mesmo tipo de sacrifício que era feito na vigência da lei de Moisés, então Cristo precisaria sofrer muitas vezes. Mas não é o mesmo tipo de sacrifício, é algo superior. Nós já vimos que a aliança estabelecida por Cristo Jesus é uma aliança superior. Então, a obra que Cristo Jesus realizou foi uma obra superior. Ele apareceu de uma vez por todas. Interessante que a palavra fala no fim dos tempos. Desde que Jesus Cristo apareceu, nós já estamos no fim dos tempos. Jesus Cristo apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado. Jesus Cristo se tornou pecado, para que o pecado recebesse o seu salário, que é a morte, e quando Jesus ressuscitou, ele deu o poder, a capacidade de nós recebermos o que? Uma nova vida, não mais prisioneira do pecado. Amados, essa é a obra redentora que Cristo Jesus realizou. Por isso que quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós podemos ver que tudo apontava para Cristo Jesus, para a perfeição que viria. Existia uma promessa, Deus deu uma promessa do Redentor perfeito, do Cordeiro perfeito, e ele cumpriu com a sua promessa. Então, quando nós vemos essa comparação, que é o que o capítulo 9 nos traz, entre o que era realizado na vigência da lei de Moisés e o que foi realizado por Cristo Jesus, nós vemos a superioridade, a grandeza da obra de Cristo Jesus. E é interessante nós vermos isso sobre dar ao adorador uma consciência limpa, uma consciência perfeitamente limpa. Amados, Jesus Cristo aniquilou o pecado de uma vez por todas, aquilo que nos impedia de nos achegar a Deus. Cristo Jesus pagou o preço e nós agora podemos, por meio de Cristo, nos achegar a Deus, ou seja, Ele é o vivo caminho que nos leva ao lugar santíssimo,
Que lugar santíssimo? A presença de Deus. E por causa de Jesus Cristo, nós estamos e podemos nos achegar com confiança na presença de Deus por causa da obra de Cristo Jesus. E podemos manter a nossa consciência perfeitamente limpa. Por quê? Porque nós não dependemos das nossas próprias obras, mas nós dependemos da obra de Cristo Jesus. E a obra dele foi perfeita. Mas a obra que Cristo Jesus realizou foi perfeita. Nos perdoou, nos redimiu, nos regenerou. Nós não precisamos mais manter a nossa consciência no pecado. Nós podemos manter a nossa consciência na obra de Cristo Jesus. Nós não precisamos mais manter os nossos pensamentos nas práticas pecaminosas. Nós podemos manter os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Por isso que Jesus Cristo inaugurou uma nova aliança que é superior à antiga, porque na nova aliança nós recebemos uma nova vida e recebemos o Espírito Santo habitando em nós. Amados, é um modelo de vida muito diferente. Como que alguém que nasceu de novo e que tem o Espírito Santo habitando em si, como que essa pessoa vai se conformar com uma vida de práticas pecaminosas? Como que uma pessoa que nasceu de novo e que tem o Espírito Santo habitando em si vai se conformar em viver uma vida mediana, uma vida que não glorifica a Deus? Não tem como, amados. Nós que nascemos de novo, eu já falei isso em um outro áudio, o pecado, as práticas pecaminosas para nós não são coisas que são confortáveis. Nós não conseguimos mais nos conformar. Não significa que nós não erramos. Erramos, mas não é um erro consciente, um erro, eu vou pecar porque Jesus me perdoa, eu posso pecar. Não. Quando erramos é porque, infelizmente, ainda estamos aqui nesse corpo, nesse mundo que jaz no maligno, mas o pecado nunca é confortável para um crente, para um filho de Deus, para aquele que nasceu de novo, para aquele que recebeu os benefícios da nova aliança, da obra de Cristo Jesus. Nenhum pecado é confortável para nós. Quando erramos, aquilo machuca, dói o nosso coração e a gente para e pensa, não podia ter feito isso, não deveria ter agido assim. Senhor, me perdoa, me ajuda. Nós pedimos perdão, mas nós já recebemos o perdão de Deus, né? O Senhor já nos perdoou completamente em Cristo Jesus e nós podemos, todas as vezes que nós errarmos, receber plenamente esse perdão e pedir ajuda do Espírito Santo. Senhor, me ajuda, eu não quero mais viver pautado nisso. Amados, todas as vezes que a gente erra, que a gente peca, é porque a gente está firmado numa mentira. A gente está firmado em algo que nós estamos confiando, acreditando que não é a verdade de Deus. Por quê? Porque a verdade de Deus nos leva num caminho de santidade, de santificação. Por isso que nós precisamos receber plenamente e entender que a obra de Cristo Jesus não é para trazer condenação. A condenação nos afasta de Deus. E se nós nos afastarmos de Deus, como manifestaremos uma vida santa, justa, se nós só podemos manifestar essa vida santa e justa por meio de Cristo Jesus? É por isso que a obra de Cristo Jesus trouxe a nós uma consciência limpa. Em Cristo nós podemos manter a nossa consciência limpa. Isso significa não ficarmos remoendo os pecados cometidos e ficarmos nos culpando o tempo todo. Podemos e devemos, quando erramos, reconhecer, pedir ajuda ao Espírito Santo para não mais cometermos aquele pecado, mas não devemos ficar prisioneiros, não mantermos a nossa consciência prisioneira daquele pecado, daquela prática pecaminosa. Por quê? Porque o Senhor Jesus aniquilou o pecado de uma vez por todas. Qual o pecado que ele aniquilou? O pecado original que nos mantinha prisioneiros, que nos mantinha prisioneiros de uma natureza corrompida. Agora nós temos uma nova natureza e precisamos aprender a viver essa nova natureza. Isso não é imediato, é uma caminhada, é a nossa jornada cristã. Nós veremos amanhã
Quando lermos o capítulo 10, tem um versículo extraordinário no versículo 10, mas isso eu vou compartilhar com vocês amanhã, que Jesus Cristo fez um sacrifício e nos aperfeiçoou para sempre, mas ele aperfeiçoou aqueles que estão sendo santificados. Somos nós. É o nosso processo de santificação. E nesse processo de santificação, nós precisamos receber plenamente o que Cristo fez por nós. E ele nos deu uma consciência perfeitamente limpa. Por quê? Porque ele nos deu uma nova natureza, não mais prisioneira do pecado. Por isso nós podemos e devemos nos render ao senhorio de Cristo Jesus, para que mais e mais se manifeste a santidade, o poder, a vida que ele conquistou para nós. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelas verdades que o Senhor tem nos ensinado. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós possamos compreender a plenitude da obra de Cristo Jesus. Possamos compreender os benefícios dessa obra, a nova natureza que o Senhor conquistou para nós. Não temos mais uma natureza meramente humana, caída, corrompida. O Senhor nos deu uma nova natureza e pela fé é que nós vivemos essa nova vida. Pai, ajuda a mim e aos meus irmãos a compreendermos plenamente essa verdade, a entendermos que nós temos o seu Espírito habitando em nós e podemos ser guiados e conduzidos pelo teu Espírito. Ah, Senhor, nos ajuda a não ficarmos presos aos pensamentos, a uma consciência de pecado, mas que nós possamos viver a consciência da liberdade e da vida que o Senhor conquistou para nós. Nos ajuda, nós queremos que a nossa vida seja para a sua glória, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.